Olá, pessoal. Estamos hoje inaugurando esse novo espaço de diálogo, um espaço informal de interação, para que a gente possa juntos, de maneira descontraída, debater sobre assuntos importantes e que têm reflexo na vida das pessoas. É um podcast despretensioso que tem a ideia de dialogar com você, trazendo propostas, ideias e debatendo temas que são interessantes à sociedade. E como estamos começando aqui no mês de novembro, nada mais propício do que a gente começar debatendo o Novembro Azul, o mês de conscientização e a prevenção ao combate ao câncer de próstata. E nosso convidado de hoje é o nosso querido Dr. Michel Fabiano, médico oncologista, que é uma referência na especialidade da oncologia, além de ser um ser humano fantástico, acolhedor de seus pacientes e uma figura já conhecida da sociedade aracajuana. Michel, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. É uma honra estar aqui, hein? Você é pé quente. Vamos começar com um grande nível. A Então, gente está aqui conversando agora sobre o nome do podcast, né? Como todos o chamam de Elbinho, então é Elbinho Cast. Tomara que fique esse nome mesmo. tá vendo? Você já está um candidato a batismo. Vamos fazer uma enquete para o nome. Mas queria falar que é uma honra enorme estar aqui realmente nesse primeiro podcast. Que sorte a minha que foi em novembro, né? Para que eu pudesse participar. Então, muito bom estar aqui para falar de um tema tão importante para toda a sociedade, para todas as mulheres e homens também, principalmente, que é falar sobre saúde do homem, que a gente precisa debater, conversar cada vez mais, para que a gente possa viver mais e melhor, né? Com certeza. Michel, agora me conte inicialmente sobre você. Como é que o menino lá de Arauá, sobrinho de Tia Lai, que é minha amiga, né? Da Rua do Campo. Da Rua do Campo, decidiu vir estudar em Aracaju e decidiu abraçar a medicina e mais de perto a oncologia como sacerdócio, como projeto de vida, porque eu que conheço há pouco tempo, mas que já deu para perceber pela vivência, pelas referências boas de Marcela Nabuco, ele faz sempre, a sua dedicação e o seu amor por essa profissão. Como é que isso se deu aí? Ixi, é difícil explicar como é que aconteceu, na verdade, né? Eu estudei em Arauá, então eu vim para cá estudei em Arauá, fiz o primeiro grau em Buquim, ia todo dia e voltava. No segundo grau, vim estudar aqui em Aracaju. Era No daquela primeiro época ano, que ainda não tinha o segundo grau em alguns municípios de Aracaju, isso, né? até tinha De segundo Sergipe, grau não, já de em Sergipe. mas não, como eu já, naquela época eu já queria fazer medicina, eu precisava ter uma formação um pouco mais voltada para isso. Eu acabei vindo estudar aqui em Aracaju no segundo grau, passei, na época tinha, não sei nem se existe ainda, um concurso para o Cefet, que hoje é o IFES, Escola Técnica. Então, eu fiz primeiro ano aqui na Escola Técnica. Era tipo um exame de admissão. Era uma prova que se fazia para entrar ou não para a Escola Técnica. Então, eu fiz primeiro ano lá. Acabou que nesse ano eu fiz uma Olimpíada Brasileira de Física, que eu me destaquei nessa prova. E acabei sendo convidado, ganhei uma bolsa em escola particular, fazer segundo, terceiro ano no Master e consegui fazer o que eu sempre quis, que era fazer medicina, né? Isso, você falou em Master, então você é jovem, né? A trajetória é recente, né? Master é um colégio que não tem tanto tempo de Eu estou criar. falando de 2000, É, 2001. que, Né? 25 anos, né? A gente tá falando. é verdade, é verdade. De lá para cá, muita trajetória. Eu estou vendo aqui que você concluiu o curso de medicina na UFS, Isso, fez residência na USP isso, e fez pós-graduação no Einstein, né? isso. Em São Paulo. Curioso, a sua residência foi em oncologia e você fez a pós-graduação em estudos genéticos sobre a hereditariedade dos processos de câncer. Porque quando eu comecei a fazer medicina, eu dizia que ia fazer ou oncologia, ou genética, ou reprodução humana. Eu sempre tive um fascínio assim pela genética. E depois de fazer medicina e entender que depois de fazer oncologia, entender que muito do que a gente estuda em câncer vem da genética, não daquela genética de pai para filho, mas de uma genética que vem do gene. Eu quis me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, que é uma área que eu sempre tive muito interesse em genética. Acho que a genética, na verdade, é aquele nosso livrinho que diz o que vai Sim. acontecer com a gente. Quase que nossa bola de cristal. Então, mais por realização pessoal mesmo, acabei fazendo a pós de oncogenética para tentar entender um pouquinho mais sobre a origem do câncer, sobre como é que a doença começa, sobre quais são os padrões
hereditários de passar de pai para filho, que a gente sempre pergunta sobre isso. É isso que eu ia perguntar. Se é genético ou não. Antes da gente entrar no tema central, aqui assim, cai e te seguro. Pode pegar o telefone. Pode, sem problema. Já é para ser informal mesmo. Vamos lá. Antes da gente entrar no tema central, eu vou fazer aquela pergunta de gente curiosa, viu? O câncer, essencialmente, é mais genético ou é mais derivado das práticas que as pessoas têm na vida? Apenas cerca de 15% dos casos de câncer é que são hereditários. A grande maioria dos casos de câncer são relacionados ao hábito de vida. Então, talvez por isso que a gente tem aquela impressão de que, mas várias pessoas daquela família tiveram câncer. Às vezes não tem nenhuma relação com herança genética, com nada físico, mas as pessoas daquela família compartilham os mesmos hábitos de vida, compartilham os mesmos hábitos alimentares, frequentam os mesmos locais, praticam ou não praticam a mesma atividade física. É muito comum essa questão cultural daquela família que sempre se reúne em volta da mesa, que sempre qualquer festa é uma comida, é bebida. Então, e esses hábitos de vida que aquela família comunga, muitas vezes está associado ao risco de câncer. É uma família que sempre morou em uma área que tem uma exposição ao sol muito grande, ou que tem alguma exposição a algum fator químico, alguma poluição ambiental, que sempre se expuseram ao mesmo risco e, portanto, como a maior parte dos casos de câncer tem associação com causa ambiental, esses pacientes acabam tendo um risco aumentado. Então, na verdade, a gente pode dizer assim, sem uma precisão científica, que existe o fator da hereditariedade genética, mas também derivada da questão da convivência ambiental. Exato. E dos costumes que a pessoa traz para a vida. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E isso explica muitas vezes quando a gente tem em uma mesma família alguns casos de câncer, e quando a gente vai ver a parte genética, não tem nada na genética, nada físico que explique por que aquela família tem alguns casos de câncer que não são tão comuns. Tá bom, interessante isso. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive, porque essa discussão é muito latente, né? Exato. É hereditário, alguns falam, não adianta o que eu fizer, porque vai ter... Apenas 15% dos casos então, são hereditários. Tá dito aí, vamos se cuidar, né, gente? Me diga uma coisa, o Novembro Azul é uma marca, é um momento de reflexão somente sobre o câncer de próstata, da prevenção, da conscientização, ou perpassa outros meandros da questão da saúde masculina? Originalmente, então, o Novembro Azul foi um movimento para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse sempre foi o objetivo do Novembro Azul. Só que quando a gente foi ver, a questão era muito mais ampla. O homem, ele não só não cuidava da próstata, como não cuidava de sua saúde. A questão da próstata em si já tem aquela questão do preconceito, aquela questão do folclore, de que fazer exames como o exame de toque retal e outros procedimentos estavam arraigados na cultura masculina mais antiga, de que isso diminuía a masculinidade do homem de alguma forma. Exato. Né? A mulher sempre é muito mais cuidadosa. A mulher, desde que vai se preparar para ter sua primeira relação sexual, ela procura o ginecologista e depois disso vai anualmente no ginecologista, desde os 20 anos ou sua adolescência. A mulher regularmente vai para o ginecologista, principalmente. O homem, se a gente perguntar para cada 10 homens quantos homens na faixa etária de 30 anos já foi em um urologista, a minoria, ou quando vai... É porque está com algum problema, né? Então, o homem geralmente espera o problema bater a porta para ir no médico. A mulher não. A mulher é muito mais cuidadosa. Por isso que a mulher vive mais também, né? Sim. E por isso que o homem casado vive mais do que o homem solteiro. Porque tem a mulher para tomar conta, né? Pelo menos para brigar com ele, para forçar ele para o médico. Pelo menos. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, né? Isso, na verdade é sempre uma confusão isso. O câncer de próstata ele é o segundo mais comum quando a gente considera os tipos de câncer de pele não melanoma, que são tumores de baixíssima agressividade, que quase não contribuem para a mortalidade. Aquele paciente tem um câncer base-celular, que é o mais frequente de todos. Mas, sim, seria um câncer muito menos letal. Que muitas vezes a gente não chega nem no oncologista, porque tirou aquele sinalzinho, retirou, ficou curado, acabou. É super simples, mas não deixa de ser câncer. Mas quando a gente fala realmente de câncer, a gente fala de cânceres, com exceção
de pele não melanoma. Então, se a gente exclui esse tipo de câncer de pele comum, o tumor de próstata é o principal câncer, é o que tem maior incidência, o que mais acometem os homens em todo o mundo, é o câncer de próstata. Curioso. Quais são os principais fatores, Michel, além desse 15% da hereditariedade que você cita anteriormente, quais são os principais fatores que podem contribuir para um homem desenvolver o câncer de próstata? Isso é importantíssimo a gente falar. Quando a gente fala de prevenção e de conscientização, eu tenho que saber o que é que eu posso fazer para evitar a doença. E algumas coisas eu posso fazer e outras não. Então, tem fatores que são modificáveis, que são aqueles que eu posso intervir para reduzir o risco, e os não modificáveis. Por exemplo, os não modificáveis. O sexo masculino tem maior chance de ter câncer de próstata do que o feminino, isso é óbvio. Existe a possibilidade? Não, eu não tenho Sim, próstata, né? Assim, quando eu pego os dois, a maior possibilidade a maior de homem. possibilidade. Sim. Exato. Mas entre os homens, quais são os principais fatores de risco? O principal é a idade. Homens acima de 50, 60 anos têm um maior risco de ter câncer de próstata. Eu não posso modificar a minha idade. Infelizmente, não existe isso ainda. Sim. Uma outra coisa que é um fator de risco é descendência de raça negra. Tem maior risco de ter câncer de próstata. Então, isso está bem estabelecido. Isso são fatores que, infelizmente, eu não consigo modificar. Ou histórico familiar. Um paciente que tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata tem um risco maior de ter câncer de próstata. E hoje nós não conseguimos modificar quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe. Então, são fatores não modificáveis. Isso a gente tem que aceitar e lidar com isso. Mas se isso eu não consigo modificar, eu tenho que intervir naqueles fatores que eu posso mexer. E quais são os fatores modificáveis? Que são os principais, na verdade. Para câncer de próstata é obesidade e sedentarismo, certo? A gente sabe que a obesidade causa um processo de inflamação crônica no corpo, que produz algumas substâncias que aumentam muito o risco de câncer. E quando associado ao sedentarismo, mais ainda, são duas coisas diferentes. Então, a obesidade é um fator de risco e sedentarismo também. Quando eu pego homens magros, todos magros, aqueles que praticam atividade física têm menor risco do que aqueles que são sedentários. E quando eu pego homens que estão acima do peso, os que praticam atividade física também têm o menor risco. Então, são coisas diferentes. Obesidade e sedentarismo hoje é um dos principais fatores de risco para câncer de próstata. Uma alimentação rica em alimentos gordurosos, em açúcares, em alimentos processados e embutidos também é um fator de risco para câncer de próstata. O tabagismo é um outro fator de risco para câncer de próstata. E esses são os principais fatores. E esses a gente pode modificar. Eu posso escolher o que vou comer, eu posso escolher se vou fazer atividade física ou não, eu posso escolher se vou fumar ou não. Então, se eu já conheço, já venho de base com um risco aumentado de ter câncer de próstata, e isso eu não consigo modificar, eu tenho que mexer naquilo que eu posso. E aquilo que eu posso é que a gente precisa se educar, precisa conscientizar, precisa falar dessa importância. Eu sempre falo, eu tenho uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, pelo INCA, feita em todo o país, que chegava para a população na rua e perguntava quais são os fatores de risco para câncer, e perguntava, o cigarro é fator de risco para câncer? 98% das pessoas diziam que sim. E quando perguntavam se o sedentarismo, a falta de atividade física, era Fator de risco para câncer, eles a diziam maioria que dizia não. que não era. Então, para se ver o quanto é importante o que a gente está fazendo aqui de conscientizar a população que aquela caminhada que faz, que utilizar aqueles aparelhos que estão na praça, que a prefeitura coloca, que o Estado coloca, é importante ser usado. O quanto fazer atividade física deve ser uma prioridade, porque aquilo é remédio, aquilo vai trazer saúde. E é um fato que, pelo menos lá em 2018, se não me engano, foi quando foi feito o estudo, não era de conhecimento da população brasileira. E cabe a nós, profissionais de saúde, divulgar isso, e a todo mundo que está ouvindo difundir essa informação, porque é essencial a gente saber que fazer atividade física reduz o risco de câncer. Tem até um presidente da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, há alguns anos, ele falou que se todos nós comêssemos bem, fizéssemos atividade física regular, não fumássemos, nós teríamos 60% menos risco de ter câncer se a gente fizesse essas coisas que são simples e que a gente pode definir como uma escolha fazer ou não. Interessante. Agora deixa eu fazer uma pergunta curiosa aqui para você.
Um dia desses, Marcela Nabuco estava dando risada aqui sozinha. O que é que você está rindo, menina? Aí ela me contava que numa das campanhas do Novembro Azul, vocês, com o Grupo Vita, fizeram uma palestra em determinado estabelecimento e quando você falava dessas questões de prevenção, o cidadão veio com a carteirinha. Doutor, eu não tenho risco. Olha aqui minha tabelinha. Eu namoro quase todo dia do mês e quem namora muito eu soube que não tem risco. É verdade que namorar muito diminui o risco de ter câncer de É próstata? verdade, sim. Saiu um estudo que mostrou que quanto maior o número de ejaculações, Sim, não necessariamente namorando ou não, certo. Há uma esperança reduziria para o quem está risco de solteiro, tá próstata. Se vendo eu não me aí? engano, posso estar enganado com relação a esse valor, posso até checar, mas se não me engano, aqueles que têm mais do que 20 ejaculações no mês têm um risco de ter câncer de próstata menor. Sim. Então, namorar faz bem à saúde, né? Então, reduz o risco de câncer de próstata. Dá pra gente chegar em casa e falar para as companheiras que Cuide da vamos minha saúde. praticar a saúde, né? Prevenir o câncer. Eu achei super interessante E essa é verdade, esse é história. um dado científico. Então, acho que foi publicado em 2016. Eu posso até checar o número exato de ejaculações para que cada um possa fazer sua continha em casa, mas namorar faz bem, né? Que bom. Notícia boa aí para quem está nos E assistindo. foi verdade isso mesmo. O cara veio, eu queria que eu ligasse para a esposa para poder confirmar que ele tinha feito tantas daquelas relações sexuais Você de pronto naquele disse: não mês. precisa, Eu, meu não, amigo, eu acredito em acredito em você, sua não se palavra. preocupe. Vamos lá. Quais são os principais sintomas que, na sua opinião, merecem a atenção do homem? Além de que, claro, os exames de preventivo são o ideal. Mas quais são os principais sintomas, independentemente de ter feito essa prevenção ou não, que o homem deve ficar atento nessa questão do câncer de próstata? Eu vou responder essa pergunta, Elber, mas acho que mais importante do que isso, principalmente nesse momento que a gente está falando, é que o homem deve ir ao médico e prevenir câncer de próstata, fazer rastreio de câncer de próstata quando não tem sintoma nenhum. Sim, sim. Esse é o objetivo. A campanha tem o objetivo de fazer com que o homem assintomático, sem sentir absolutamente nada, vá ao médico fazer seus exames, porque enquanto a doença não tem sintomas, significa que a doença está numa fase muito inicial. Quanto mais inicial, maior a chance de cura. A partir do momento que passa a haver algum sintoma, é porque a doença já cresceu o suficiente para incomodar. Sim. E Há um ali, período, vamos dizer assim, latente. latente, né? Isso. Há um período em que ela cresce quietinho ali, que esse período é bem longo e dá bastante tempo para que a gente vá ao médico e descubra. E quando a doença cresce, que começa a dar alguns sintomas, geralmente é um estágio mais avançado, onde as chances de cura são menor. O que é que eu quero dizer? A gente precisa descobrir a doença antes de ela dar sintoma. Isso só vai acontecer a partir do momento que o homem mudar a sua consciência e incorporar que é necessário ir ao médico estando bem, sem sentir nada. Mas, respondendo sua pergunta agora, quais são os sintomas que podem chamar a gente a atenção para câncer de próstata? A gente tem que entender que a próstata ele é um órgão que fica ali embaixo da bexiga e a função é basicamente, uma das funções é controlar a liberação da urina pela bexiga, ele forma como se fosse um gargalo. Quando abre um pouquinho a próstata, a urina sai, quando fecha, a urina prende. Então, por aí a gente entende que qualquer coisa que acometa a próstata pode modificar o fluxo da urina. Ou tenho que fazer mais força para urinar, ou eu urino Incontinência mais vezes do urinária, que, do essa que, questão do da que o incontinência. normal, ou perco urina, incontinência urinária. Então, todos esses fatores que mexem com a dinâmica da urina estão associados estão associados a câncer de próstata. Não só a câncer de próstata, mas deve acender o sinal de alerta para procurar um médico. Aquele paciente que acorda várias vezes na madrugada. O paciente que acorda 5, 6, 8 vezes na madrugada para ir ao banheiro. Então, isso pode ser um sinal. A mensagem é: qualquer coisa alterada com relação à urina deve procurar o médico imediatamente. A outra função que a próstata tem é que a próstata produz o sêmen, o líquido, que é eliminado durante a ejaculação. Então, qualquer alteração desse líquido também deve chamar a atenção. Por exemplo, quando o homem tem um orgasmo que libera a ejaculação com sangue, vem o esperma com sangue, é um fator que pode estar associado ao câncer de próstata. Então, deve chamar a atenção também relacionado a isso. Ou o orgasmo seco.
aquele homem que tem a relação sexual, tem o orgasmo, Mas que não mas produz o líquido que não seminal, né? elimina o sêmen quando ele chega ao orgasmo, que é chamado de gozo seco. Então, isso também é um fator, um dos sintomas que podem estar presentes nos casos de Já câncer de seria próstata. uma anomalia prostática de não produção mais do É, porque sêmen. geralmente quando acontece isso é porque o tumor ele invadiu as vesículas seminais, que são dois saquinhos que ficam ao lado da próstata, que armazenam o sêmen, para que quando o homem chegue ao orgasmo, ele elimine aquele sêmen. E se o tumor invade ali e obstrui essas vesículas, não vai ter essa eliminação de sêmen. Então, ou se ele obstrui e fere ali, pode causar sangramento junto com o esperma. São fatores que podem acontecer. E quando acontece isso, já significa que é uma doença um pouco mais avançada, que é uma doença que já infiltrou, já invadiu a vesícula seminal que está ali coladinha na próstata. E em estágios mais avançados, o que a gente vê é dor pélvica, dores ósseas. A gente sabe que o tumor de próstata, quando avançado, ele se espalha principalmente para os ossos. Então, E aí é uma fase infelizmente, muito complicada, né? é uma fase onde a gente perdeu a chance de cura, entendeu? Aí é uma fase que É se uma fase discute dar uma vida mais digna mais à digna, pessoa, a né? gente se discute prolongar, fazer o paciente viver mais, eliminar sintomas e fazer com que ele viva mais tempo com mais qualidade de vida, principalmente. Então, quando a gente descobre a doença numa fase em que ela já saiu da próstata e foi para outro órgão, o objetivo a partir daí já não é mais curar o paciente, é fazer com que o paciente viva mais e melhor. Então, aquele paciente que chega com a dor nas costas crônica, que não melhora, que não passa, ou pior, quando chega, por exemplo, com fraqueza nas pernas, que não está conseguindo caminhar, ou que não consegue segurar a urina, que não consegue, por exemplo, que evacua, que defeca sem sentir, ou está com prisão, ou está com a constipação que não se resolve. Isso tudo geralmente pode significar um comprometimento da coluna e da medula óssea, que é quem controla, e da medula espinhal, que é quem controla esses movimentos. Então, isso significa uma doença mais avançada. Já que você falou em prevenção, existe o preconceito contra o toque retal, existe uma discussão se os outros exames, o PSA e a ultrassom, substituem o toque retal ou é necessário o combo dos três para se cercar de um Não. diagnóstico mais Então, claro? isso é um tabu que existe, que se for ao urologista vai ser necessário fazer toque retal, e nem sempre é necessário. Muitas vezes o profissional vê os fatores de risco que o paciente tem, vê o PSA dele que está muito baixo, ele pode muitas vezes não realizar, não ser necessário fazer o toque de próstata, o toque retal. Mas tem algumas situações que o toque ele é indispensável. Tem algumas situações que o urologista precisa tocar o paciente para sentir com seu dedo. Nenhum exame vai dizer a textura que aquilo tem, vai dizer a mobilidade que aquela próstata tem ou não. Que é para definir, por exemplo, se aquela próstata sai numa cirurgia ou não. Para que possa entender melhor o tamanho daquela próstata, onde é que está a lesão, se aquela lesão é uma lesão que tem algumas características de ser benigna ou de ser maligna. Então, em muitas situações, o toque ele é indispensável, mas nem sempre é preciso fazer o toque. Muita gente, infelizmente, hoje ainda não vai ao médico com receio, com tabu, com preconceito de não fazer o toque retal. Isso é mais comum ainda no interior. Eu, quando me formei, eu fui médico de PSF, saúde da família, em cidade interior, em Tomar de Jeru, cidade bem afastada daqui de Aracaju, e que havia muito preconceito daquela população dos homens mais velhos, principalmente, quanto a fazer o toque retal, quanto a prevenir o câncer de próstata dessa forma. E muitos não iam ao médico por medo de ter que passar pelo toque retal, porque ali Criou-se um ele ia estar folclore em torno disso, ia né? estar perdendo sua masculinidade, quase que a partir do momento que ele passasse pelo toque retal, ele ganhasse a carteirinha de gay ali, era quase isso. Ou então ia escondido, não contava a ninguém, né? Exatamente. Escondido, não Isso é contava, comum também, viu? guardava o segredo a sete chaves da Isso é ida comum também. ao urologista ou ao proctologista. Alguns avanços da medicina, porque a gente sabe que várias doenças ultimamente têm tido medicamentos que têm avançado os processos de tratamento e em alguns casos até de cura. No caso do câncer de próstata diagnosticado,
de forma mais temporânea, de forma mais cedo. Existem avanços de medicamentos que ajudam nesse processo de cura ultimamente? Eu diria que câncer de próstata é uma das doenças que a ciência, que a oncologia mais avançou nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, eu tenho 10, 11 anos que concluí minha formação em oncologia. E como eu aprendi a tratar lá atrás, há 10 anos, eu não faço mais nada daquilo hoje em dia. Em 10 anos, Em né? 10 anos modificou completamente a forma como a gente trata câncer de próstata. Mas, assim, virou de cabeça para baixo. Então, quase nada, praticamente nada do que a gente fazia lá atrás, ou quase nada, a gente faz hoje em dia. Meu Hoje nós pai, temos... meu pai, que é um homem muito sábio nas questões populares, ele diz: meu filho, as pessoas que faleceram há 20 anos com problemas de saúde, se os tivessem aqueles mesmos problemas hoje, Com muito certeza. provavelmente muitas delas estariam vivas Eu ainda. diria algumas pessoas que morreram 2, 3 anos antes por algumas doenças que hoje a gente já tem alguns tratamentos muito mais eficazes e até mesmo cura, se tivessem a doença tivesse dado um pouquinho mais de chance para aparecer um pouquinho mais depois, 1, 2 anos depois, talvez tivesse mudado. Então, a oncologia, a ciência tem evoluído muito rapidamente. Hoje a gente consegue entender quais são, o que é que acontece naquela célula da próstata que faz com que ela fique doente, que faz com que ela vire tumor. Eu consigo intervir nessa alteração própria daquela célula, daquele indivíduo. Isso faz com que a gente trate cada indivíduo de uma forma diferente. A gente consegue reconhecer muitas vezes qual peça daquela maquinaria, qual gene daquela célula que está defeituoso. E existem hoje, inclusive, alguns remédios próprios para bloquear aquele gene quando está presente em determinado paciente. Além disso, a gente consegue entender hoje o que é que faz com que o tumor de próstata cresça, qual é o adubo, qual o fermento que faz com que ele cresça, e a gente consegue hoje eliminar esse fermento que faz crescer. É a testosterona em regra? A gente sabe ainda hoje que o principal fator de crescimento que estimula o crescimento da célula prostática, da célula maligna, é a testosterona. Então, na maioria dos casos, em doença avançada principalmente, é necessário que a gente use algum tratamento que bloqueie a testosterona. E aí, pessoal, é bom se cuidar preventivamente, porque nesses casos, o bloqueio da testosterona, esse sim, o cidadão perde muito da virilidade vinculada à masculinidade, efetivamente. O que tira a sua masculinidade não é fazer o exame de toque retal, não. É Deus o livre aí desenvolver a doença e ter que fazer o bloqueio da testosterona e perder toda a possibilidade sexual mesmo de praticar o ato. Isso é importante falar, porque quanto mais inicial a gente descobre a doença, menos intenso vai ser o tratamento, maiores as chances de cura, com menos sequelas. À medida que a doença é diagnosticada numa fase mais avançada, eu vou ter que fazer alguns tratamentos que são mais fortes, mas que também trazem sequelas maiores. Muitas vezes é necessário que a gente bloqueie completamente a produção da testosterona. E com a queda da testosterona no homem, que é o hormônio que traz a virilidade, isso é o que se chama da castração química, a castração, a massa muscular do homem. Por exemplo, a testosterona é a famosa bomba que as pessoas tomam para poder, que os jovens usam para ficar forte, para poder crescer o músculo. Quando eu corto a testosterona do paciente, o paciente perde massa muscular. Envolve então, também a questão da massa muscular. Envolve o paciente tem uma grande perda de massa muscular, envolve o aumento do risco cardiovascular, e envolve uma redução expressiva da libido, envolve redução O libido eu sabia, não sabia da massa muscular, da perda da massa muscular. E há muita perda de massa muscular quando a gente bloqueia a produção de testosterona. Então, o que é muitas vezes necessário, bloquear com medicação, que é chamada de castração química. A gente evita falar esse nome castração para o paciente, que é um nome pesado, mas né? é o nome técnico correto, é esse, é uma castração química que a gente faz, a gente dá uma medicação que bloqueia a produção da testosterona, e tem a castração cirúrgica, que muitas vezes é necessário também. Consiste na retirada dos testículos. Que ao invés daquele paciente ficar tomando aquela injeção, aquela medicação recorrentemente, a gente pode chegar lá e tirar o testículo do homem, que é quem produz a testosterona, que tem igual eficácia. Então, alguns pacientes preferem, inclusive isso, passar por um procedimento cirúrgico do que ficar tomando uma medicação, uma injeção a cada mês, 3 meses, 6 meses, a depender da medicação. Viu? Mas é importante a gente se cuidar para que não chegue num estado tão avançado, tão grave como esse, e não custa nada ir no médico e fazer os exames necessários. Isso sim é a perda da masculinidade. Mas para tudo tem jeito também, viu? Até esses pacientes também que a gente castra, que faz com que os níveis de testosterona fiquem muito baixos,
A gente tem algumas ferramentas que podem melhorar isso, desde medicações, claro, não vai poder fazer reposição hormonal, vai poder repor testosterona, é óbvio. Mas tem algumas medicações que melhoram um pouquinho isso. Tem, por exemplo, algumas medicações que fazem com que o homem tenha ereção, desde medicações até mesmo a prótese peniana, certo? Que resolve parcialmente Ou parte seja, a desses ciência problemas. avançou no sentido de criar alternativas até para os casos mais graves. Exato, avançou de forma que a sequela trazida por aquele tratamento muitas vezes pode ser corrigida, pode ser amenizada. Então, também aquilo não é o fim. Apesar de que ainda hoje, a gente vê pacientes que falam que prefere morrer da doença do que perder a sua virilidade, perder a sua libido e ser castrado com alguma medicação. Não é incomum isso, o paciente dizer que não quer tratar se for para cortar a testosterona, infelizmente. E não são pessoas, a gente quando pensa isso, pensa que são pessoas idosas, do interior, da roça, não. A gente tem pessoas muitas vezes muito esclarecidas, com uma formação extensa e muito bem formada, de poder aquisitivo bom, que muitas vezes não aceita de forma nenhuma a castração e que prefere assistir à evolução da doença do que ser tratado, infelizmente. Uma postura lamentável, né? Essa pessoa reduz a sua existência a um simples fato da prática do ato sexual, que é valoroso, que é saudável, que faz parte da nossa vida, mas a nossa vida tem várias outras dinâmicas, outros espectros que devem ser Mas colocados. essa é a função do médico, na verdade. A função é orientar. Na verdade, eu quero que você viva mais Sim, para viver bem da forma que você acha que é viver bem. Se para aquele paciente viver bem é continuar podendo ter as relações sexuais da forma que ele sempre quis, se aquilo para ele é viver, então a gente tem que deixar ele viver da forma que ele quer viver. A minha função é orientar e dizer, ok, se você não tratar, se você não fizer a medicação, pode acontecer isso e isso. você assume o risco, Está né? ciente dos riscos, é isso que você quer? E o paciente, quando toma essa decisão, ele toma ciente do que está fazendo. Então, nem sempre o que é bom para a maioria é bom para todo mundo. E o médico tem que entender isso, e a pessoa, o amigo, o vizinho, o familiar do paciente tem que entender que aquilo é uma escolha de vida daquele paciente. Cabe apenas a ele definir isso, né? É. Difícil. E existe muito estigma da palavra câncer, né? Muitas pessoas ainda associam a palavra câncer, seja de próstata ou de qualquer tipo, como meio que uma sentença de morte. Minha irmã, na área, que é sua colega da área de mastologia, ela diz que muitas mulheres, ao descobrir o câncer de mama, perguntam a ela, doutora, quando eu vou morrer? E ela diz, minha senhora, eu não sei não, não tenho esse poder ainda não. Eu sei que todos nós vamos morrer, mas isso não quer dizer que a senhora vai morrer por causa disso. Há uma associação meio que cultural nossa, a um diagnóstico de câncer, a uma visualização do evento morte de maneira próxima, né? E é impressionante como esse estigma e essa ignorância muitas vezes machuca as pessoas. Que hoje em dia os novos tratamentos são cada vez muito mais eficazes, muito menos tóxicos e que tiram muitas daqueles estigmas do câncer, como por exemplo a perda de cabelo, a dor, a caquexia, aquele paciente que fique magro, que fique só cor e osso. E é comum a gente ver um paciente você conhecer um paciente que está fazendo qualquer tratamento oncológico e chegar outro, nossa, como você está bem, eu esperava que você tivesse acabado, você teve câncer mesmo? Então, assim, as pessoas muitas vezes a ignorância torna a pessoa, às vezes, um pouco cruel, porque para a pessoa que está ali passando por isso, ouvir que era esperado que ela tivesse com dor, magra, sem cabelo, com faces de sofrimento, tipo, será que é isso que me espera? Será que realmente eu estou numa fase boa e que o que me espera é ficar daquela forma que essa pessoa esperava me ver? Então, esse estigma ainda machuca muita gente. E machuca até, por exemplo, eu tive um caso, que eu sempre falo isso, de uma paciente que veio passar em consulta comigo. Eu falei que ela ia precisar fazer uma quimioterapia, que essa quimioterapia não cairia cabelo, porque não cai cabelo mesmo, essa quimioterapia específica que essa paciente ia fazer. E ela chegou em casa e a vizinha falou, não existe quimioterapia que não cai cabelo. A vizinha é um especialista, Seu né? médico falou isso para a senhora Com toda uma formação para acadêmica. não deixar a senhora triste, E é porque uma pessoa positiva, né? Que contamina os seu outros de médico ideias. falou isso para não deixar a senhora triste, mas não existe quimioterapia que não cai cabelo. E essa senhorinha voltou para a consulta revoltada porque eu menti para ela,
porque que não confiaria em mim e tal. Então, muitas vezes, a desinformação atrapalha muito. Então, é melhor ficar, se a pessoa não é de sua área ou não entende, é melhor ficar calada, ou falar o que realmente tem certeza que se sabe. O problema é que muita gente tem certeza de muita coisa, né? É. E que muitas vezes aquela certeza não é certa. Eu tinha um Esse é o professor que problema. dizia: olha, para escrever de besteira na prova, deixa em branco. Me faz menos raiva Dá menos trabalho. e dá menos trabalho. Exatamente. Michel, o que é que você acha, enquanto profissional da área especialista, que ainda falta de política pública no sentido da prevenção e do tratamento do câncer de próstata? Vamos lá. Prevenção. Não falo prevenção, estou falando de alguma coisa que evite que a doença aconteça. Faltam políticas públicas que favoreçam o uso de alimentos saudáveis, certo? A gente comprar um alimento, um fast food, uma comida rápida é muito mais barata do que comprar um alimento natural, um alimento orgânico que não é feito em grande escala. Então, nem todo mundo tem condições de comprar aquele alimento que é mais saudável Sim. e acaba comprando aquele alimento mais barato, mais em conta, que muitas vezes acaba aumentando o risco de câncer. Ah, por exemplo, eu não posso comer uma carne, um frango, mas eu compro um quitute. Eu compro uma linguiça que é mais barato. Os embutidos Os têm uma embutidos, contribuição entendeu? muito ruim para Tem uma isso, né? contribuição, mas é mais barato, entendeu? Então, é muito mais fácil eu comprar um salgadinho e levar para o colégio, e até mais barato, do que comprar uma fruta, do que fazer alguma coisa em casa, alguma coisa não processada. Então, precisa haver políticas públicas que possibilite a população comer melhor. A gente está vendo, tem caminhado algumas políticas para isso, quando eu vejo em algumas embalagens que tem alta quantidade de açúcar, alta quantidade de gordura saturada. Então, a gente tem visto um caminho para isso a partir do momento que o Brasil, que foi vanguardista, criou uma cartilha sobre o Guia Alimentar Saudável junto com o INCA. Então, isso já favoreceu as políticas públicas a posteriori. Então, é preciso haver políticas públicas que façam com que a população possa praticar atividade física, que é muito fácil a gente falar que você tem que fazer atividade física, que você não faz porque você não quer, que você pode correr na rua, pode fazer qualquer coisa, para aquela paciente que tem que acordar 3h30 da manhã para fazer a comida dos filhos, para pegar um ônibus, para viajar 2 horas, Quando se chegar no seu emprego, chegar de discute, noite, lavar roupa, vai fazer é muito às 20 interessante para horas. você que está nos ouvindo esse debate, para entender quando se discute redução de jornada de trabalho, de carga horária do trabalhador, é para permitir que ele possa fazer esse tipo de atividade também. Possa viver mais, né? Viver Possa mais, essencialmente produzir viver mais. também, né? Exato. E porque quando as pessoas não ampliam a ideia do debate, fica um debate muito reduzido, muito reducionista, muito afetado apenas à temática. E você traz com isso esse relato que me chama a atenção para esse ponto também. Então, acho que com relação à prevenção, o que mais se pode fazer isso são as campanhas anti-tabagismo, as campanhas que favoreçam a alimentação melhor e a prática de atividade física. E com relação ao diagnóstico precoce, que é uma coisa extremamente importante, que se eu descubro a doença na fase inicial, eu tenho muito mais chance de curar, tenho 95% de chance de curar esse paciente. A gente precisa que o paciente passe pelo médico frequentemente, precisa que o paciente tenha educação, conscientização sobre a importância de fazer screening, de fazer o rastreio, de ir para o médico sem ter sintomas. Precisa disponibilizar junto à rede pública de saúde a realização de alguns exames, como um PSA. Precisa ter disponível, por exemplo, uma vez que se é feita uma suspeita, viabilizar os exames de investigação para confirmar ou não aquela doença, como, por exemplo, a gente tem o próprio exemplo da biópsia de próstata, aqui no nosso estado sempre foi um grande problema e que, graças a você ter intervido, isso modificou muito. Na verdade, o foi uma acesso, né? descoberta que eu fiz durante o tratamento do meu querido amigo Marcelo Rivas, que você se dedicou tanto ao tratamento dele, que infelizmente nos deixou. Aquilo me pareceu um absurdo, que no ano de 2024 o SUS não disponibilizasse a biópsia de câncer de próstata, sendo a biópsia o exame essencial para startar o processo de tratamento. Exato. Eu só consigo tratar câncer se eu souber que aquilo é câncer. Uma coisa que é importante também, um PSA alto não quer dizer que é câncer.
Então, você ter um PSA alto, aquilo pode ser causado por várias outras doenças que não câncer, eu preciso confirmar. E só se confirma com a biópsia. Então, muitas vezes o SUS disponibilizava o tratamento, mas para tratar tinha que ter diagnóstico. Isso atrasava muito para que o paciente Isso pudesse começar a travava o tratar. Travava. tratamento, né? Porque nem todo mundo tem uma condição social, por menor que seja, para poder pagar uma biópsia particular. É o que a gente via muito, e ainda acontece muito hoje no SUS, é que o paciente ele acaba fazendo sua vaquinha, vendendo alguma coisa, dando seu jeito para poder pagar aquela biópsia em um serviço de saúde popular, para que isso permita que ele possa ter acesso ao tratamento de sua doença. Ao Então, porque descobrir... não conseguia fazer isso pelo SUS. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando da descoberta, quando você prescreveu a biópsia para o meu querido Marcelo, que nós fomos procurar foi saber que não existia a biópsia disponibilizada na Rede SUS. E quando eu falei No nosso estado, né? no nosso estado, e quando eu falei com o Dr. Hilton Moraes, ele me confirmou, Elber, nunca teve, que era comum no interior do estado as pessoas fazerem rifa de capão, de frango, de galinha, para poder, com esses recursos, poder custear a biópsia. E eu estou falando do câncer mais comum entre os homens. Veja que absurdo. Então, não é uma doença rara, é uma doença que todos os homens que tiverem a sorte de envelhecer, em algum momento vai ter. É uma doença que vem junto com o envelhecimento. Vejam vocês que esse fato, essa descoberta, esse alerta que o Dr. Michel me fez no tratamento desse meu amigo, nós levamos esse debate para a Câmara, conseguimos capitalizar os recursos, a Secretaria de Saúde do município abraçou essa causa na gestão passada, nós contratualizamos com o Hospital São José e de janeiro a agosto agora desse ano, esse projeto que nós abraçamos começou em janeiro, foram 44 biópsias realizadas em pacientes da Rede SUS, da Rede Pública de Saúde de Aracaju, e 84 procedimentos cirúrgicos que também estavam desativados. Claro que esses feitos com pacientes que, desses 44, e além de outros que fizeram a biópsia ainda na rede particular. Então, é algo que precisou vir ao conhecimento das autoridades públicas, que não eram da área de saúde, como no meu caso, e de alguns outros parlamentares que se somaram a essa causa, para que a gente pudesse dar o mínimo, é o direito da pessoa iniciar seu tratamento. É extremamente angustiante. Imagine você tendo um exame, um PSA que está alto, que fez um toque lá, tem uma suspeita de ter câncer. Ok, muito provavelmente é o câncer, mas eu só vou conseguir tratar depois que você fizer a biópsia, confirmando isso ou não. E a pessoa não ter condições financeiras de realizar aquele exame para que ele possa ter acesso ao tratamento. E quanto tempo passa, a doença cresce, a chance de cura reduz, as sequelas vão ser maiores. Então, para aquela pessoa que sabe que provavelmente está com câncer, mas que precisa de um exame que ele não pode fazer, colocar no lugar dessa pessoa, assim, qualquer um da gente que se colocar nessa situação, é uma situação extremamente angustiante. É uma situação de se sentir Desumano. abandonado, abandonado ou abandonada pelo poder público, né? E aqui vai meu agradecimento de público ao Hospital São José, que abraçou essa causa, a sua direção, a minha querida Ana Carolina, que é a diretora jurídica, que foi essencial também para que essa causa desse resultado. Michel, caminhando para o fim do nosso bate-papo agora, vamos encerrar com perguntas rápidas, o tradicional bate-bola. Na sua... Não sou bom disso não, eu tenho medo. Não, mas é não só... tenho pensamento rápido não, minha cabeça é meio devagar. É só coisa essencial. Um mito sobre o câncer de próstata. Que o toque retal, ele mexe na masculinidade. Sim, concordo. Um hábito saudável que todo homem deveria ter que previne o câncer de próstata. Se alimentar bem. Um erro comum que você vê os homens cometendo no sentido de agravar esse risco do câncer de próstata. Só procurar o médico quando tem sintoma. Cuidar da saúde essencialmente para você seria... ter uma boa alimentação, praticar atividade física, não fumar, se cuidar para querer viver melhor para aqueles que a gente ama. Isso aí. Muito obrigado. Que o Novembro Azul traga muitos frutos de prevenção, de tratamento, que essas ideias, que esse projeto que se inicia hoje, se inicia com um pontapé inicial de qualidade, com um craque da medicina que é você, um homem que dedicou seus estudos, sua vocação a cuidar do outro, que é muito valoroso, e eu tenho testemunho a dar de que você faz isso
também por amor, também por dedicação e com o compromisso de influenciar na vida do outro. Todos nós temos nossas profissões e nos remuneramos dela. Claro. Mas nem todo mundo tem o compromisso de que essa profissão deve também influenciar na vida alheia. Eu sempre digo que eu sou muito sortudo por ter uma profissão que me permite ganhar o suficiente para viver de forma digna e fazendo o que você ama, fazendo o que você gosta. Acho que isso é tão gratificante você poder viver fazendo aquilo que você gosta, que eu me considero um sortudo por isso. Com relação a esse projeto novo que você está fazendo, que vem ajudar muitas pessoas, conscientizar a população sobre temas sensíveis, temas importantes. A educação, o conhecimento é uma arma extremamente potente a favor da saúde, contra a doença. A gente vive numa época de muitas fake news e de muitas pessoas que têm acesso à rede social, né? Que faz desinformação. Que nem aquela vizinha. Isso, exatamente. Mas tem muito mais do que isso. A gente vê algumas pessoas que têm milhares, milhões de seguidores nas redes sociais falando absurdos, como, por exemplo, que mamografia causa câncer, que se você tomar, por exemplo, uma colher de sopa de óleo de coco, você nunca terá câncer. Então, Quando eu era menino lá no Siqueira, tinha uma vizinha que dizia isso. Não, tem as coisas mais esdrúxulas possíveis, como, por exemplo, você fazer enema de café, que até recentemente estava na moda. Você colocar café pelo reto, prevenia câncer e curava câncer. Então, são crenças que acometem, que usam da fragilidade daquela população que está passando por um momento extremamente difícil em sua vida, que tudo que ela mais quer é algo que diga que ela vai ficar boa, que ela vai voltar a ter saúde, e de forma injusta, de forma irresponsável, algumas pessoas praticam a desinformação e que provocam tanto mal. Então, ter um programa presidido por uma pessoa extremamente ética, compromissada como você, e onde a gente possa falar de temas importantes e conscientizar a população da forma correta, isso é um trabalho excepcional. Então, que isso vá muito para frente, que isso tenha vários e vários anos, e eu estou aqui sempre à disposição para o que precisar, com certeza. Doutor Michel Fabiano, muito obrigado, meu irmão. Valeu, Elbinho, sou seu fã. E nosso primeiro, a admiração é recíproca, meu amigo, como já dizemos antes. Acabamos hoje, encerramos aqui agora o nosso primeiro episódio desse novo espaço de diálogo, que o doutor Michel aqui já deu a sugestão de batizar como podcast do Elbinho. Vamos abrir uma enquete para que vocês mandem a contribuição dizendo o nome que o nosso espaço deve ter, mas a ideia aqui, mais importante do que o nome, é a possibilidade de dividir com você conhecimento, novidades, informação de qualidade, contribuindo para a melhoria da vida de todos. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. Não, e que sempre tenha saúde aqui como um tema, que a gente possa usar cada mês uma camisa de uma cor diferente, como hoje foi azul, que possa falar de muitos outros temas, mas que nunca esqueça a saúde, porque a gente precisa ter saúde para poder fazer todo o resto, né? Com certeza, já se disse que quem tem saúde tem todas as alternativas. Quem não tem saúde só tem uma alternativa, tentar recuperá-la. Que mantenhamos ativas todas as alternativas da nossa vida, cuidando bem da nossa saúde. Um grande abraço, gente. Obrigado, pessoal.